Bem, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal. E na aula de hoje a gente vai estar vendo a anatomia do coração. O coração ele fica localizado na região do mediastino, ou seja, entre o pulmão esquerdo e o pulmão direito. Essa localização é uma localização estratégica porque fica muito mais fácil do coração enviar sangue para o cérebro e até mesmo para as extremidades inferiores ou até mesmo para os membros superiores. O ápice do coração, que é essa região aqui, ele repousa sobre o diafragma. O coração ele vai ter 4 câmaras internas. As duas superiores são chamadas de átrios e as duas inferiores são chamadas de ventrículos. Os átrios ficam localizados nessa região aqui. Nessa região a gente tem o átrio direito e nessa outra região a gente tem o átrio esquerdo. A função do átrio direito vai ser receber de todo o corpo, através da veia cava superior e através da veia cava inferior, o sangue venoso, portanto um sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Assim que o sangue chega aqui dentro do átrio direito, o átrio direito lança esse sangue para o ventrículo direito. Após isso, o ventrículo direito ele vai jogar esse sangue venoso aqui na nossa artéria pulmonar. E essa artéria pulmonar, ela se ramifica em artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. Para que serve isso, professor? Bem, lembrando que esse é um sangue venoso. Portanto, esse sangue agora ele tem que ser renovado, ele tem que receber uma nova oxigenação. Então, o coração vai mandar esse sangue para os pulmões, para que os pulmões façam a oxigenação desse sangue e retire o excesso de gás carbônico desse sangue. Então, lá nos pulmões vai acontecer o processo de hematose. Então, esse sangue, depois do processo de hematose, vai voltar para o coração através das veias pulmonares. Aqui a gente tem as veias pulmonares direita e veias pulmonares esquerda. Então, esse sangue agora, que é um sangue arterial, ele vai encher as câmaras do átrio esquerdo. Assim que o átrio esquerdo enche de sangue, ele vai jogar esse sangue para o ventrículo esquerdo. Agora, pessoal, esse ventrículo esquerdo, ele vai lançar esse sangue, que é um sangue arterial, portanto um sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, para levar oxigênio para todo o corpo. E ele faz isso através da artéria aorta. Aqui a gente tem a artéria aorta, mais especificamente o ramo ascendente da artéria aorta, ou seja, é um ramo que sobe. Aqui a gente tem o arco aórtico e aqui a gente tem um ramo descendente da aorta. E é esse ramo descendente da aorta que vai levar sangue para as cavidades inferiores do corpo. Bem, aqui desse lado a gente tem o tronco braquioencefálico. O tronco braquioencefálico ele vai levar esse sangue arterial para o cérebro. Nessa região aqui, a gente tem a artéria carótida comum. A artéria carótida comum ela também vai levar sangue para a cabeça. E aqui a gente tem a artéria subclávica esquerda. A artéria subclávica esquerda vai levar o sangue para os membros superiores. Essa região externa, que faz parte dos átrios, é chamada de aurícula. Essa aurícula era como se fosse uma extensão dos átrios, para tornar os átrios um pouco maiores. E a gente consegue ver que ela está presente tanto no átrio direito quanto no átrio esquerdo. Aqui embaixo, pessoal, a gente consegue ver a presença da artéria coronária. Ela se ramifica em artéria coronária direita e artéria coronária esquerda, como a gente pode ver aqui. Para que serve essa artéria coronária? É justamente essa artéria coronária que vai levar sangue arterial para os miócitos cardíacos do coração. Quem são os miócitos cardíacos? Os miócitos cardíacos são as células contráteis do coração. É quem de fato faz o coração funcionar. Então essas células, como elas estão a todo tempo funcionando, elas precisam de todo tempo de oxigênio. Então vocês já devem ter ouvido falar de uma doença que é chamada de infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio ele vai acontecer quando a gente tiver a presença de um êmbolo ou de um trombo aqui na nossa artéria coronária. Então, quanto mais em cima da artéria coronária, maior vai ser a região que vai sofrer infarto, porque maior vai ser a região que vai sofrer isquemia. Então, se o infarto ele acontece numa região mais abaixo da artéria coronariana, ou da artéria coronária, esse infarto ele vai ser muito mais leve. Por isso que existem pessoas que têm infarto fulminante e outras
tem um infarto mais leve e conseguem mais facilmente sobreviver. Bem, aqui na região anterior do coração, ou seja, uma visão de frente do coração, a gente consegue ver o sulco interventricular. Ou seja, é um sulco que divide ventrículo direito e ventrículo esquerdo aqui na nossa visão. Ó. Ventrículo direito e ventrículo esquerdo. E esse sulco interventricular, a gente tem tanto o sulco interventricular anterior quanto o posterior que a gente está vendo aqui agora. Então aqui nessa posição a gente tem o ventrículo direito e aqui o ventrículo esquerdo. Agora a gente consegue ver as câmaras do coração. Aqui no átrio direito a gente consegue ver que ele se comunica, olha só, existe uma comunicação entre o átrio direito com o ventrículo direito. Por que tem isso? Bem, como eu já disse para vocês, o átrio recebe sangue da via cava superior e inferior, mas ele tem que lançar esse sangue para o ventrículo direito, tá bem? Ele faz isso através dessa comunicação, que é uma comunicação átrio-ventricular. Inclusive a gente consegue ver aqui, ó, que existe uma válvula, que é chamada de válvula átrio-ventricular direita. Existem outros nomes para essa válvula. Quais nomes, professor? Bem, ela também é chamada de válvula tricúspide, tá bem? E como ela funciona? Bem, quando o átrio contrai, ele vai lançar o sangue aqui do átrio para o ventrículo. Só que quando o ventrículo contrair, esse sangue não pode voltar aqui, ó, para o átrio. Ele tem que seguir para onde? Aqui do ventrículo direito, ele tem que ir em direção à artéria pulmonar, tá bem? Ele tem que ir em direção à artéria pulmonar. Então, quando o ventrículo contrai, essa válvula, ela se fecha, tá bem? E a gente tem uma outra válvula aqui, que é a válvula pulmonar, ela vai se abrir quando o nosso ventrículo contrair, porque o sangue agora tem que ir para dentro da artéria pulmonar. A mesma coisa a gente vai observar aqui no nosso átrio esquerdo. O nosso átrio esquerdo vai receber sangue das veias pulmonares, portanto ele vai receber aqui o nosso sangue oxigenado, e a gente consegue observar que existe também uma comunicação entre o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo. E aqui também a gente tem uma válvula, só que essa válvula aqui é chamada de válvula átrio-ventricular esquerda, ou também chamada de válvula mitral, e ainda tem um outro nome, que vocês podem ouvir também ou ler nas literaturas, que é a válvula bicúspide. Então, quando esse ventrículo contrai, essa válvula mitral, essa válvula bicúspide, ou até mesmo essa válvula átrio-ventricular esquerda, ela se fecha. Assim que o ventrículo contrai, ela se fecha. E aí, a gente também tem uma válvula aórtica aqui, ó. Essa aqui é a válvula aórtica. Quando esse ventrículo esquerdo contrai, ele tem que lançar o sangue para dentro da artéria aorta. Então, essa artéria aórtica, ela vai se abrir quando o ventrículo esquerdo contrair. Bem, pessoal, outra coisa muito interessante do coração é que as células do coração, elas são autoexcitáveis. Isso acontece porque aqui no coração a gente tem um nodo sinoatrial, ou nó sinoatrial. Esse nó sinoatrial, ele gera um potencial de ação que percorre fibras especiais, de tal forma que esse potencial de ação faz com que as células do coração se contraiam. E esse potencial de ação ele vai chegar ao mesmo tempo em ambos os átrios. Portanto, os dois átrios vão contrair ao mesmo tempo. Só que esse potencial de ação ele vai percorrer todo o coração. Só que para ele chegar nos ventrículos, ele vai ter que passar por aqui, ó, pelo nódo átrio-ventricular. E esse nódulo átrio-ventricular, ele vai ser como um botão de pause, porque ele vai desacelerar esse potencial de ação. Então, esse potencial de ação, ele vai demorar um certo período de tempo para chegar do átrio para o ventrículo. Isso é de suma importância, porque o átrio e o ventrículo não podem contrair ao mesmo tempo. Primeiro tem que contrair os átrios, e aí depois que tem a contração dos ventrículos. Esse potencial de ação, ele para um pouquinho aqui, depois ele vai descer pelo feixe de His, e essas fibras que levam esse potencial de ação vai se dividir em ramo direito e ramo esquerdo.
até que elas vão chegar aqui, ó, nas células de Purkinje. E só é quando elas chegam nas células de Purkinje que elas vão fazer com que esse átrio contraia. E percebo que a gente tem a maior presença de células de Purkinje aqui embaixo do coração. Por que isso? Porque isso vai favorecer que os ventrículos eles contraiam de baixo para cima. Isso é de fundamental importância, porque percebam o seguinte, a artéria pulmonar, ó, ela está aqui em cima, e a artéria aórtica ela também está aqui em cima. Então o sangue ele tem que ser empurrado para cima para ser lançado tanto pelo ventrículo esquerdo para a artéria aórtica e pelo ventrículo direito para a artéria pulmonar. É justamente por causa disso, pessoal, que quando um coração ele é retirado do corpo, ele continua batendo fora. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de tratar um peixe vivo e ao retirar o coração daquele peixe, ele vai continuar batendo por um determinado período de tempo, porque as células do coração são autoexcitáveis. Isso também nos explica por que os médicos, ao fazerem um transplante de coração, no receptor daquele coração novo, eles não fazem novamente a ligação dos nervos daquele coração. Por quê? Não precisa. As células desse novo coração naquele paciente são autoexcitáveis, então ele mesmo vai conseguir controlar os batimentos cardíacos. Bem, pessoal, a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê o gostei aqui embaixo, porque isso ajuda que outras pessoas consigam ver o vídeo. Compartilhe no Facebook, Instagram, onde você puder, o link do vídeo para que seus amigos consigam ver. E comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!